Este é um assunto, obviamente, Dia Internacional das Mulheres em todo o mundo, mas em especial na Argentina. Lá, mulheres estão nas ruas para protestar contra medidas do governo Javier Milei. O presidente argentino fechou o Ministério da Mulher e já chamou o aborto de, abre aspas, assassinato. Quem vai contar para a gente tudo o que está acontecendo nesta praça onde está ocorrendo este ato público é a Luciana Tadeu, que já está na tela para nos trazer as informações direto de Buenos Aires. Bem-vinda ao CNN Arena. Luciana Tadeu, boa noite. Oi, Yuri, boa tarde. Estou escondidinha aqui porque está chovendo, mas as feministas continuam, as mulheres argentinas continuam reunidas na praça. Tem muita gente, conseguiram convocar um protesto muito grande nesse momento em que consideram estarem sendo ameaçadas e com os direitos ameaçados pelo atual governo de Javier Milei, que, como você mencionou, eliminou o Ministério da Mulher, transformou esse ministério em uma subsecretaria. Uma legisladora do partido governista enviou para o Congresso uma lei para revogar a legalização do aborto, que, como você também mencionou, foi aprovada aqui na Argentina em 2020. Aqui na Argentina é permitido realizar um aborto até a 14ª semana de gestação ou em caso de estupro ou de risco para a saúde da mulher. O presidente Javier Milei é declaradamente contrário à legalização, diz que o processo de votação foi viciado, disse durante a campanha, inclusive, que poderia levar esse assunto a plebiscito, apesar de ter sido aprovado tanto pela Câmara de Deputados e pelo Senado, e não foi de primeira, foi aprovado em 2020, em 2018 já tinha sido discutido, foi aprovado pelos deputados e barrado no Senado, depois de muitos anos que o coletivo, a campanha pelo aborto, tentava que esse projeto fosse finalmente discutido na Câmara. Bom, as feministas se sentem ameaçadas. Conversei com algumas representantes do movimento, tanto Ni Una Menos, que é um movimento muito forte aqui na Argentina, que começou em 2015 com um estupro e o assassinato de uma jovem e levou milhares de pessoas às ruas contra o feminicídio, pedindo políticas públicas contra a violência contra a mulher, e também com representantes da campanha contra o aborto. Elas dizem que estão em alerta, dizem que, por exemplo, com a dissolução do Ministério da Mulher, programas contra a violência de gênero, como, por exemplo, o programa Acompanhar, que dá um auxílio econômico para mulheres que estão em situação de grave violência de gênero, dá um auxílio financeiro para que elas possam alugar outro lugar e não terem que morar com o agressor, também dão um acompanhamento psicológico. Porém, segundo as feministas, esse programa já não está permitindo inscrições, então tem algumas políticas públicas de prevenção contra a violência que estão paralisadas. E só para devolver para você, Yuri, as questões de políticas públicas em relação às mulheres não são a única pauta aqui. Aqui também há muitos protestos pelo ajuste econômico que, segundo as feministas que estão aqui na praça, está afetando principalmente as mulheres do país. Eu volto com você. Tem muito fundamento essa queixa, né, Luciana? Porque, afinal de contas, muitas mulheres chefiam famílias de forma individual, sem presença de um homem, e acabam arcando com esses problemas econômicos também. Obrigado, Luciana Tadeu, direto de Buenos Aires. E claro que é importante a gente entender o contexto também que ocorre essa manifestação que a Luciana Tadeu estava cobrindo em Buenos Aires, numa semana, por exemplo, em que a França foi o primeiro país que incluiu o direito à interrupção de gravidez das mulheres na sua Constituição. É uma medida que foi aprovada ali majoritariamente pelo legislativo francês. E ontem mesmo, no discurso do Estado da União, o presidente americano Joe Biden também acabou mencionando a questão do aborto depois da decisão da Suprema Corte americana, aquela decisão histórica que reviu a histórica decisão Roe versus Wade, e de que ele pretende ali, num eventual segundo mandato, retomar essa questão da legislação sobre o direito ao aborto das mulheres lá nos Estados Unidos.